Lídia Brito está aqui, Elivaldo Barbosa também. Elivaldo já está aqui conosco, Elivaldo, para nós falarmos a respeito de campanhas eleitorais. Lídia, é muito comum, né? Aliás, antigamente era assim, você saía com a camisa na rua do seu candidato, o broche, e botava adesivo no carro, e pintava a porta da casa, e tinha bandeira, e tinha charanga. Agora é um pouco diferente. Essas coisas estão proibidas. E nas redes sociais, muitas vezes, né, Lídia? É o espaço que o camarada que gosta, admira o seu candidato, o seu político favorito, manifesta aí o afeto, o respeito e a intenção de voto, às vezes, né, Lídia? Os candidatos estão falando, Joelson, que as eleições estão cada vez mais sem graça, né? Para o processo de campanha, né? Como você falou, antes tinha os comícios, que eram verdadeiros shows, né? Showmício, e agora eles não podem fazer várias coisas do que se fazia antes e de que, certa forma, transformava essa campanha em uma festa, né? A Justiça Eleitoral tem restringido muito nos últimos anos esta questão da campanha, e as redes sociais, elas têm se saído como uma opção para os candidatos e também para apoiadores nesse período de campanha com tantas restrições. Mas é preciso ter cuidado, porque também existem regras para a utilização das redes sociais, Joelson. Muito bem, Elivaldo Barbosa, nós vamos ver campanhas cada vez mais eletrônicas, mais à distância. E o momento também, claro que independente de pandemia, a campanha eletrônica, a campanha digital ganha corpo a cada pleito. Agora, a pandemia acabou dando um empurrãozinho mais ainda, porque intensifica essa necessidade dos encontros virtuais que já estão acontecendo, as convenções mistas, virtual e presencial, a própria campanha, as abordagens e até mesmo a legislação que já está se aplicando bastante às redes sociais, né, Gelson? Neste período de campanha ou de pré-campanha, os possíveis candidatos podem ou não fazer pedido explícito de votos nas redes sociais. Você sabe o que é que configura, por exemplo, campanha eleitoral nos meios digitais? A resposta vem através de Gorete Santos. Vamos acompanhar. Partidos políticos e coligações têm até o dia 26 de setembro para solicitar à Justiça Eleitoral os registros de candidatura. A propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 27. Até lá, o advogado eleitoral Daniel Oliveira esclarece que os pré-candidatos têm inúmeras ferramentas para o fortalecimento da própria imagem diante da população. Só é proibido o pedido de voto. O pré-candidato ele pode fazer visitas, ele pode se apresentar como pré-candidato, seja nas redes sociais, seja presencialmente, respeitando as questões sanitárias. Se é antes de 27 de setembro e o pré-candidato faz pedido de voto expressamente, usando a palavra voto, ou às vezes através de termos semelhantes, pode sim caracterizar propaganda eleitoral antecipada. Também uma outra hipótese que pode ocorrer a configuração de propaganda eleitoral antecipada é a divulgação do número do candidato, né? O número que ele vai utilizar na eleição ou vai utilizar na campanha. O uso das mídias sociais revelaram um grande poder de mobilização nas eleições de 2018. Este ano, com a pandemia, os canais digitais se tornaram a principal via de acesso ao eleitorado. Mas é preciso estar atento, porque a agilidade da propagação, gastando quase nada, pode custar caro se houver descumprimento da lei. Nas redes sociais, então, é preciso estar atento a informações ou mesmo comentários postados que podem configurar o pedido de voto, o que caracteriza propaganda eleitoral antecipada. E não é só o pré-candidato que está sujeito à punição. A regra do direito, seja do direito penal, do direito eleitoral, é que as sanções elas só são responsáveis pelas condutas de cada um. Então, o pré-candidato ele responde pela conduta dele, né? E o eleitor pode vir a responder pela conduta dele também. O eleitor pode ser punido com relação a atos de pré-campanha? Pode. Quem fizer uso da propaganda eleitoral antecipada está sujeito a uma multa que varia de 5 a 25 mil reais. E dependendo da reincidência e da gravidade dos atos, caso o pré-candidato venha a ser eleito, pode ter o diploma cassado. Até o momento, o Ministério Público do Estado recebeu 44 denúncias eleitorais. Mas o número pode ser muito maior, já que as queixas podem ser feitas diretamente aos promotores de justiça
ou outras instituições. O promotor Sinobilino Pinheiro chama a atenção para a importância da participação da sociedade para fazer valer a lei. Eventualmente, sim, chega algumas reclamações, alguns excessos, né, por parte dessa propaganda que é permitida, mas é permitida com limitações legais, e muitas vezes elas debandam para uma propaganda eleitoral, um pedido de votos, o que é proibido nesse momento. O Ministério Público Estadual também está de olho no possível desvio de recursos destinados ao controle da pandemia para alimentar campanhas eleitorais. A própria utilização de recurso público para a campanha, né? Onde a legislação eleitoral permite. Então, a prestação de contas nesse período de eleições será de suma importância também para esses órgãos de fiscalização. Não há mais territórios que não sejam vigiados, né, Elivaldo Barbosa? É verdade, o que era terra de ninguém, esse mundo digital, você usava e abusava, agora é um território bem demarcado, vigiado, sujeito ao rigor da lei, por isso todo cuidado é pouco quando um pré-candidato se manifesta, até mesmo num grupo de WhatsApp, outra rede social, porque a legislação é rigorosa. Você sabe que essa história de fake news via rede social tem tirado sono de muito político importante, até mesmo em nível nacional. Lídia Brito, atenção com tudo, hein? Inclusive com essas redes sociais. Política sendo feita o tempo todo em todo lugar. Pré-campanha, o nome já diz, né? Pré ainda não é campanha, então é preciso ter atenção com essa questão de se pedir voto. Não é o momento de se pedir voto, é o momento de se apresentar como candidato, né? Se colocar como pré-candidato, se colocar como uma opção, que vai chegar o momento certo, né, da campanha, em que os candidatos vão poder fazer aquelas atividades em que realmente eles vão pedir o voto, né? E na internet também, Joelso, tem que ter esse cuidado, e a Justiça Eleitoral, dentro das suas limitações, né, que nós sabemos que existe, faz aí essa tentativa de combate às fake news, essa tentativa de tentar que notícias falsas não interfiram no resultado das eleições, não possam aí interferir no voto do eleitor, né? A Justiça faz a sua parte, o eleitor também tem que fazer a sua com consciência, buscando sempre averiguar se aquela notícia tem fundamento, se tem verdade ou não, Joelson.